Olá, um bom dia para você. Com 2 anos de antecedência, o Brasil atingiu a meta de redução de emissões de gases do efeito estufa. O anúncio foi feito nesta quarta-feira na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP24, que ocorre na Polônia com participação de parlamentares brasileiros. Neste ano, o Brasil conseguiu reduzir em 60% as emissões de gases do efeito estufa no setor florestal, com menos 1,28 bilhão de toneladas de carbono. Esse resultado permitiu atingir as metas assumidas para 2020, conforme o ministro do Meio Ambiente informou na Polônia durante a Conferência do Clima, a COP24. O que nós fizemos nesses 3 anos do governo do presidente Temer, em termos de redução de gases, de retirada desses gases, equivale a 1 ano de toda a União Europeia. Então é o Brasil trazendo aqui o seu próprio exemplo e defendendo aquilo que nós acreditamos que deve ser o compromisso de todas as nações. A COP24 reúne 194 países e termina nesta sexta-feira com o objetivo de traçar uma estratégia internacional para o cumprimento do Acordo de Paris, aprovado em 2015 para combater a emissão de gases do efeito estufa. A mudança do clima também é discutir isso, é discutir uma nova economia. Nós estamos falando de negócios. O acordo que rege a tentativa de impedir a mudança do clima é negócio. Traz oportunidades de negócio, traz novas atividades que eu chamo da economia de baixo carbono, que é definitiva. Então, o Brasil não pode, não deve adiar. Tem que seguir sendo um protagonista. Fizemos reuniões bilaterais aqui, parlamentares, no caso com a Alemanha, com a Noruega, que são 2 países que contribuem decisivamente para o Fundo do Meio Ambiente no Brasil. E, no entanto, tem alguns aspectos negativos que nós não podemos deixar de analisar. Nós já tivemos por parte do futuro presidente da República o cancelamento do desejo do Brasil de sediar a COP25, o que é lamentável, porque retira o protagonismo que o Brasil tem tido nessa temática durante esse tempo todo. O Brasil também divulgou números iniciais das áreas em recuperação na Amazônia. São 9,4 milhões de hectares, incluindo 1,4 milhão de hectares em unidades de conservação ou terras indígenas. Outra boa notícia ambiental foi o desmatamento no Cerrado, que caiu 11% em 1 ano, chegando a 6.657 quilômetros quadrados. O resultado foi medido com imagens de satélites. E agora vamos tratar de outro assunto internacional, que é a Venezuela. E para isso temos aqui no estúdio nosso comentarista de assuntos internacionais, jornalista Marcos Magalhães. A Venezuela é o tema de hoje, não é isso? Sim, foi o tema de hoje. A Venezuela acabou sendo, Thiago, o principal tema da última reunião do ano da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nessa reunião foi apresentado um balanço das atividades da comissão. Foram 100 reuniões do biênio, e a comissão aprovou 60 indicações de embaixadores e promoveu 27 painéis de um ciclo de debate sobre o Brasil e a ordem mundial. O período foi marcado ainda pela aprovação de 75 acordos internacionais, pela reativação do Grupo Parlamentar Brasil-Argentina e pela criação do Grupo Parlamentar Brasil-Coreia do Norte. Após apresentar todos esses resultados de alcance global, o presidente da comissão, o senador Fernando Collor, mostrou preocupação especial com a situação aqui da América do Sul. Ele lembrou que há poucos dias pousaram em Caracas 4 aviões militares russos, dos quais 2 bombardeiros Tupolev 160, que têm capacidade de transportar armas nucleares. Esses aviões chegaram lá poucos dias depois do encontro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou. Além da aproximação militar, os 2 países também ampliaram a cooperação econômica. Depois desse encontro, a Rússia anunciou um investimento de 6 bilhões de dólares nas áreas de mineração e produção de petróleo na Venezuela. Collor observou que os aviões russos têm um raio de ação de 5.000 quilômetros. E só para lembrar, a distância entre Caracas e Brasília é de 3.600 quilômetros. De Caracas a Nova York são 3.400 quilômetros, ou seja, os aviões russos podem atingir as principais regiões das Américas. O senador chegou a fazer uma comparação histórica, Thiago. Né, Marcos? Ele lembrou daquela crise dos mísseis em Cuba. Sim, ele lembrou da crise dos mísseis de 1962, quando os Estados Unidos e a então União Soviética chegaram perto da Terceira Guerra Mundial.
Para Collor, o envio de aviões russos à Venezuela foi uma iniciativa extremamente arriscada. Isto porque, na sua opinião, a ação russa não vai ficar sem uma resposta por parte dos Estados Unidos, o que tem feito bastante pressão sobre o governo de Nicolás Maduro. E para Collor, o clima vai esquentar na nossa fronteira, justamente no momento em que vamos ter a posse do novo presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro que foi acusado nesta semana por Maduro de apoiar um complô dos Estados Unidos contra o seu governo. A crise dos mísseis ocorreu em plena Guerra Fria e foi um pouco mais longe, ali no Caribe. Agora, não há mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos, como nos anos 60, mas temos operações militares conjuntas com os russos bem aqui ao lado do Brasil. E qual deve ser a atitude do novo governo diante dessa situação? Para Fernando Collor, o Brasil precisa estar atento e preparado para o que vier a acontecer. Tá certo, ok. Vamos observar, não é isso, Marcos? Sim. E até a próxima semana. Muito obrigado. O Senado aprovou nesta quarta-feira o decreto presidencial que determina intervenção federal em Roraima. A medida é válida até o dia 31 de dezembro. A matéria vai agora à promulgação. O decreto foi publicado na última segunda-feira. O governador eleito, Antônio Denário, foi nomeado como interventor. Ele assume a gestão de todo o estado, pois a intervenção é integral. A governadora Sueli Campos fica afastada até o fim do mandato. A medida foi tomada para garantir a ordem pública. Além dos problemas na segurança pública, o estado passa por uma crise social devido à chegada dos venezuelanos. No plenário do Senado, o relator da medida defendeu a proposta. Essa é uma medida extremamente diferenciada, uma medida extremamente excepcional. Não foi usada ainda, da Constituição de 88 para cá, uma medida como essa. A governadora Sueli, há mais de 3 meses, estranhamente, não pagava salários, não transferia o ICMS constitucional obrigatório para os municípios também não pagavam salários por conta disso. A questão dos venezuelanos agravou ainda mais essa situação. A senadora Vanessa Graziotin criticou o decreto, falando que se trata de uma intervenção política. O presidente da República decide ir além, sem nenhuma recomendação, decide fazer uma intervenção geral, retirando uma governadora do poder, uma governadora que foi eleita pelo povo. Mas o mais grave, nomeou como interventor o governador eleito. Vejam, os senhores, essa não é uma intervenção para resolver uma crise. Essa é uma intervenção política. Se essa medida tivesse sido tomada antes das eleições, é óbvio que teria um impacto político-eleitoral no estado de Roraima, senadora Ângela, e que traria, obviamente, consequências à vontade popular do povo de Roraima. Para o senador Humberto Costa, a proposta é perigosa. Tornar isso uma prática, em especial nós todos sabendo que o futuro presidente da República tem um perfil profundamente autoritário e, como tal, a abertura desse precedente eu vejo como muito perigoso. Os senadores também aprovaram medida provisória que permite a criação de fundos administrados por instituições privadas sem fins lucrativos para financiar projetos em áreas como educação, cultura e saúde. Foi aprovada ainda a permissão para fundações apoiarem produção de vacinas da Fiocruz. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, decidiu que a eleição para a presidência da Casa exige 41 votos. O anúncio foi feito após questão de ordem do senador Ronaldo Caiado, que argumentou que o regimento interno é ambíguo em relação à quantidade de votos necessários para a eleição. 2 comissões do Senado se reúnem nesta quinta-feira. Vamos conferir. Na Comissão de Constituição e Justiça, às 10 horas, vai haver sabatinas de indicados para compor o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. E também às 10 horas, na Comissão de Direitos Humanos, vai ser realizada a audiência pública sobre a disseminação de informações falsas e os ataques aos direitos humanos nas redes sociais. Transformar uma multa leve ou média em advertência se o motorista não tiver tido nenhuma infração nos 12 meses anteriores. A ideia foi apresentada por meio de um projeto de lei no Senado e está na Comissão de Constituição e Justiça.
difícil encontrar quem não reclame das multas aplicadas pelos Detrans. Tem muito pardal desnecessário, então assim, é um gasto, né, para instalar esses pardais, esses semáforos. Eu acredito que é desnecessário muitas multas que são aplicadas. Esse ano eu fui multado 2 vezes, foi uma por velocidade, né, que foi justa, mas a outra foi porque eu cocei a cabeça enquanto eu estava dirigindo. Eu tirei uma das mãos do volante durante 2 segundos e o cara me multou, chegou em casa a multa e eu tive que pagar. Eu acho que isso não resolve nada, tá? Pelo contrário, deixa o pessoal revoltado, né? Gera um desconforto muito grande. O valor das multas e o número de pontos registrados na carteira de motorista depende do tipo de infração. São 4 tipos de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Parar o carro em calçada ou faixa de pedestres, por exemplo, é considerado uma infração leve e o motorista acumula 3 pontos na carteira. Já transitar em velocidade 20% superior à máxima permitida é uma falta média e 4 pontos. Não usar cinto de segurança ou ultrapassar pelo acostamento são exemplos de infrações graves, 5 pontos. E avançar o sinal vermelho ou dirigir sem ter carteira de motorista significam multas do tipo gravíssimas e registro de 7 pontos. O motorista que alcança 20 pontos na carteira em 12 meses tem habilitação suspensa por, no mínimo, 6 meses. Hoje, se o motorista recebe multa por uma infração leve ou média, o Código de Trânsito permite que ele possa recorrer para que a multa seja transformada em advertência, desde que ele não tenha sido multado nenhuma outra vez nos 12 meses anteriores. Um projeto que começou a ser discutido no Senado prevê que essa possibilidade vire obrigatoriedade. Esta advogada especializada em trânsito diz que hoje dificilmente alguém consegue transformar multa em advertência. E o projeto vai garantir esse direito ao motorista. É um direito que o condutor tem, que o cidadão tem e que muitas vezes ele não faz porque ele não tem conhecimento daquele direito ou ele não sabe como fazer. E o projeto de lei sendo aprovado, ele é benéfico para todos os condutores, ele é mais prático, ele é eficiente, ele inclusive deixa de encher a autarquia de trânsito de requerimentos, de solicitações. Já este consultor do Senado concorda que a proposta é válida no caso da fiscalização eletrônica de velocidade, mas discorda da transformação em advertência de outros tipos de infrações, mesmo consideradas leves e médias. Eu acho que já é um pouco complicado você transformar automaticamente em advertência, por exemplo, estacionamento proibido ou transitar fora do horário regulamentado, porque aí você cria um incentivo para a pessoa, da primeira vez, ter certeza que não vai ser punida. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.